Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma pergunta que cai na entrevista da Polícia Militar, mas, do exame psicológico, né? Mas você que não vai fazer o exame psicológico, você que já fez, já é policial, ou você que acompanha o canal porque gosta do conteúdo, vai beneficiar todo mundo, porque é uma reflexão para a nossa vida, tá? E uma pergunta que cai lá é assim: quem é você, candidato? Me fala um pouco sobre você. E é importante a gente entender um pouco sobre o contexto da resposta, de uma possível resposta para essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta é mais difícil para qualquer um hoje. Se colocasse essa pergunta no vestibular, gente, muita gente ia reprovar, porque a gente não sabe quem nós somos. Essa é a realidade, né? É interessante que desde os Sumérios, as Mesopotâmias, as primeiras civilizações, né? A gente vê, o ser humano está sempre procurando o progresso. Progresso não é sinônimo de algo bom, de autoconhecimento, por exemplo. Progresso é progresso. Progresso econômico, progresso cultural, progresso tecnológico. Vai sempre acontecendo isso. O ser humano é assim, né? E quando a gente consegue angariar o sedentarismo, o que é o sedentarismo? O sedentarismo é a localização, a fixação em um lugar por domínio especificamente da agricultura, né? Quando o ser humano consegue dominar um lugar, uma região e conseguir ali aprender princípios básicos da agricultura, você não precisa ser mais um nômade, ficar parando num lugar e ir para outro, tal. Então, nesse momento, o ser humano precisa de alguns avanços que a gente chama que são avanços basilares de uma sociedade, como, por exemplo, princípios de direitos, princípios religiosos, princípios de crenças e de valores, porque aí você criou uma cultura, e uma cultura se constrói através de tudo isso. Uma cultura robusta é uma cultura que se constrói através de princípios religiosos, através de princípios de sim e não, pode ou não pode, de princípios culturais, né? De saber se relacionar, até onde está o meu espaço, até onde não está o meu espaço, até que momento eu posso agir com o outro, até que momento que eu não posso agir, porque eu sei que tem uma normatização que rege a nossa vida. E as primeiras culturas começam a fazer isso e fazem, de sua forma, no seu tempo, na sua época, com a sua mentalidade, da forma que tem que ser feita. E fazem, e acontece, né? E o ser humano vai fazendo isso. Pós-revolução industrial, século XVIII, fazendo um salto bem grande na história, né? Pós-revolução industrial, século XVIII, o ser humano continua se desenvolvendo, só que agora o desenvolvimento é tecnológico específico na área industrial, no trabalho. O trabalho passa a ser não só algo como era no passado, mantenedor da sobrevivência humana, mas como ser sentido de vida da espécie humana. Né? Isso acontece bastante com a filosofia cristã, protestante especificamente, sobre o capitalismo. Agora, a grande problemática que vai acontecer é final do século XX. Final do século XX, a gente tem uma realidade ali bem problemática. Ao mesmo tempo que é boa, é ruim. Por quê? Há um boom em tecnologia. Um boom. Né? Então, o poder de comunicação aumenta vertiginosamente de um dia para a noite, fazendo uma analogia bem tosca, né? O poder de comunicação, o poder de a internet, computadores, celular, algo do tipo, há um boom muito grande. A medicina avança muito bem também. Agora, junto com tudo isso, junto com todo esse boom, esse progresso, e progresso mais uma vez, né, não é sinônimo de algo positivo. Junto com todo esse progresso, o ser humano não consegue construir uma identidade. Esse progresso, ele é um progresso relativista, um progresso da era da que a gente chama da pós-verdade, ou era do obscurantismo. E agora eu volto um pouco ao passado de novo, volto aqui na Revolução Francesa, quando a razão ela quer mediar tudo, né? E é importante isso, nós não podemos anular a razão, mas até aquilo que não é razão, ela quer entrar no campo dela e discutir para ela que é razão, por exemplo, a fé. Então começa um período, na verdade, de relativização. Aquilo que eu não consigo entender pela razão é mentira, é uma metáfora, é uma analogia, é uma mitologia. E isso entra no próprio cristianismo. Eu falo cristianismo porque nós estamos no Ocidente. O Ocidente é um país que foi extremamente influenciado pelo cristianismo, seja o católico ou o protestante, ok? Então, começa a entender que o livro de Gênesis é um livro mitológico. Você começa a entender que Jesus, através de Schleiermacher, Bultmann, filósofos ou teólogos protestantes, de que, na verdade, o Jesus histórico existiu, mas o divino não. Então, Jesus não foi
morto e ressuscitou ao terceiro dia. Na verdade, ele morre e ele ressuscita através das ideias na vida dos crentes, na vida das pessoas que seguem ele. Fisicamente ele não ressuscitou. Então você relativiza até a ressurreição de Cristo e a crença cristã. Os milagres foram escritos ali e relatados por pessoas com visões da sua época. Então as pessoas não tinham a mentalidade racional e científica e conhecimento que nós temos hoje. Então, por exemplo, a expulsão de demônios não foi expulsão de demônio, foi uma manifestação ali talvez de uma crise esquizofrênica. Curas de milagres não foi uma analogia, uma metáfora, que não foi um milagre literal. Então você tem toda uma relativização até dos milagres espirituais bíblicos. Isso acontece. E essa relativização vai crescendo, vai entrando na cultura, a polarização da cultura, a pluralidade, da cultura. A cultura nossa passa a ser bem plural, nós deixamos de ter uma cultura única, homogênea, como era no passado, que mantinha os estados fixos, né? Como disse para vocês, as primeiras civilizações. E aí você tem uma cultura plural, uma cultura que não se constrói mais através da identidade robusta. Eu tenho orgulho de falar que eu pertenço à cultura, isso não existe mais. Há uma fé, tenho orgulho de professar minha fé, isso não existe mais. Então essa diversidade, essa pluralidade, essa pós-verdade vai entrando, vai progredindo e entra através da própria construção de identidade humana. E eu não posso falar que eu sou homem ou que eu sou mulher, porque eu estou, o verbo muda. Então eu passo a ser uma pessoa extremamente volátil, até na construção de identidade de gênero sexual. A ideia de casamento hétero e a de casamento um casamento hétero e monogâmico passa a ser condenada. Agora fala-se de poliamor, você não deve mais ter fidelidade a uma pessoa só, você precisa simplesmente entender que você é bem epicurista, filósofo grego. Você é uma pessoa que o que importa, na verdade, é o prazer. Prazer a qualquer custo. Então, o amor, na verdade, esse amor romantizado, bíblico, é uma mentira, é uma falácia. Você tem que viver, independente de que você tem isso tem que ser tudo aberto. As pessoas vão aceitar isso. Então, você se relaciona com uma pessoa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e pode ser um homem, pode ser uma mulher, e assim vai. O importante é ter prazer. As relações interpessoais ficam relativizadas, plurais, sintéticas, falhas. Bauman fala isso. A ideia de que você realmente tem que ser feliz. E aí você pode até casar com inteligência artificial. As pessoas estão casando hoje com computadores, maquininhas, robozinho bem pequenininho. As pessoas casam com computador. A ideia é essa. Resumidamente, esse é o mundo que a gente vive hoje, né? Só que tudo isso não trouxe sentido de vida para as pessoas, porque apesar de toda essa realização, essa pós-verdade, a era do obscurantismo, provou-se que essa era uma falácia. Esse espírito da época é uma mentira. Suicídio foi aprovado pelo parlamento na Suíça. Você pode ligar lá hoje e amanhã agendar um suicídio às 3 horas da tarde, numa cápsula, que o pessoal chama de cápsula da morte. O Brasil é o país que mais consome ansiolítico do mundo. Suicídio aumentando drasticamente, crise de ansiedade, crise do pânico, depressão, as pessoas sem sentido de vida, sem propósito inicial. Então esse sistema não é sustentável. Esse espírito da nossa época não é sustentável. Ele tem prazo de validade. Por mais que avance tecnologicamente, por mais que avance economicamente, por mais que avance em inteligência artificial e etc., não é sustentável, ele tem prazo de validade. Porque eu e você, como ser humano, temos carências de algo mais profundo, raízes mais sólidas. Sejam em fé, religião, ou seja em raízes culturais. Precisamos disso. Tá certo? Então, tem uma frase interessante que eu gosto, que é: a ausência de evidência não é evidência de ausência. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Por isso, a ausência, para começar a refutar a questão bíblica, né, de evidência racional não significa que não seja fato os milagres bíblicos. E é interessante porque quando eu relativizo tudo isso, relativizo a cultura, relativizo a fé, relativizo a construção de identidade de gênero. Eu sou homem, sou mulher e ponto final, né? Quando eu relativizo tudo isso, a minha própria construção sexual, nesse momento eu estou criando uma pessoa frágil, volátil. E volátil ao quê? Aos acontecimentos exteriores da minha existência. Então não é mais eu que me formo de dentro para fora como ser humano, que inclusive essa é a proposta de Cristo. Essa é a proposta de Cristo, você se formar de dentro para fora, através de um autoconhecimento nele, no Evangelho, né? Agora, essa é a proposta, ela é totalmente relativizada. Como que eu tenho, no tempo de hoje, construir minha identidade? De fora para dentro, através do sistema. Sistema é uma palavra grega que significa aion. Aion é a era. Através dessa era, do espírito dessa era, que é o Zeitgeist, que é a palavra alemã, eu
construo uma identidade, só que eu construí a minha identidade através do fora para dentro, é frágil, extremamente volátil, frágil, sintética, líquida, mais uma vez, como diz Bauman, né? Então eu preciso construir uma identidade robusta, com tutano, com vitamina, saber quem eu sou de dentro para fora. E como que eu faço isso? Primeiro de tudo, não tenha medo, não tenha receio de negar seus princípios e valores. Não tenha medo de olhar para o seu passado e falar assim, eu vim daqui, eu sei de onde eu venho. Pode ter sido uma infância, uma adolescência, uma juventude ruim. Pode ter sido, em todos os sentidos. Não tenha medo, não tenha insegurança, não tenha receio de falar com orgulho de onde você veio. Relativizar seu passado. Tem um camarada, um padre jesuíta chamado, esse padre jesuíta, Bernard Logan. Ele fez alguns ensaios sobre felicidade, e nesses ensaios sobre felicidade, ele fala que, tem uma frase interessante, que ele fala que consciência é a presença de si em si mesmo. Bernard Logan. Consciência é a presença de si em si mesmo. Portanto, que você tenha a consciência, que você tenha a noção de que você está no presente agora. Então não viva condenado pelo passado. Tenha orgulho de falar do seu passado, de saber de onde você veio, porque você sabe quem é você no presente. Não tenha medo do futuro, porque o futuro não existe. Tem um filósofo, aliás, matemático, físico, que eu estou estudando, contemporâneo nosso, está vivo, da Itália, chamado Carlo Rovelli. Ele faz muitos estudos sobre o tempo, a ideia, o conceito do tempo, e ele fala que o tempo é uma falácia, o tempo não existe. O tempo é uma grande mentira. O tempo, ele faz uma análise, ele pega um estudo contínuo de Einstein sobre a relativização do tempo. Ele fala que o tempo tem percepção muito pessoal, subjetiva. O tempo, quando nós conhecemos, é muito relativo. E isso eu concordo com ele. Essa relativização do tempo, percepção de tempo é muito relativa. Tem pessoas que falam assim, ó. Oi, Caio, o tempo está passando muito rápido. Para você, para mim não. Por que essa afirmação, o tempo está passando muito rápido? Isso a gente tem que se perguntar. Tem um significado importante isso, né? Mas em um outro vídeo a gente comenta. O que importa é que a ideia é de que o futuro não existe. É uma mentira. E o futuro não pode te assombrar mais. O passado não te condena. O futuro não te assusta. Porque você é consciente no seu presente. O que você tem é o presente. Quando eu tenho consciência disso, nesse momento, nada mais me atormenta. E eu sei o que eu estou fazendo. Se eu estou com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu casamento, no meu trabalho, na faculdade, onde eu, na família, qualquer lugar que eu estou, na aula, né, nesse vídeo, eu estou consciente neste momento, neste presente. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Isso é importantíssimo para mim e para você. Aproveitar o presente. Tá certo? Primeiro passo é isso, para a construção de identidade sólida, robusta. Segundo, não, como eu disse, não negue as suas identidades do passado. Saiba de onde você veio, não tenha medo. Não tenha medo de negar, não tenha medo de aceitar, de falar, de viver a sua fé, os seus princípios culturais. Hoje, gente, a gente vive um problema muito grave no Brasil. A destruição de identidade cultural brasileira. Né? Como que nós construímos uma cidade brasileira hoje? É um país que teve um nascimento, uma cultura que foi motivada por filosofia religiosa, católica, né? Foram os portugueses, junto com os padres jesuítas, que descobriram, que catequizaram, que educaram. Nossa cultura tem princípio religioso, como todas as culturas do mundo. Isso a gente não pode renegar isso. E agora ter que renegar isso, não estou pedindo para a gente voltar no passado, né? Não é isso. Eu estou falando que a gente não pode negar o nosso passado, nossa cultura. E uma outra questão aqui, né? A pluralidade é tão grande hoje, essa relativização, a era da pós-verdade é tão grande, a relativização do ser hoje é tão grande, que você tem que relativizar a sua própria fé. Como que você vai dialogar? Você tem que abrir mão das suas crenças, dos seus valores religiosos, porque é errado. Você tem que compactuar com fé de outra religião. Respeitar é uma coisa, convivência de respeito é uma coisa, maturidade emocional isso. Agora, relativizar a sua crença religiosa para angariar princípios de outra fé, isso é ignorância. Nunca aconteceu isso. Olha o que nós estamos vivendo. Isso é insustentável. Essa é uma doutrina
que eu disse para vocês da pós-verdade, que prova com que o ser humano não está sabendo construir sua identidade. Nós sempre precisamos de solidez religiosa, cultural, espiritual, filosófica para construir uma sociedade madura, com princípios que sabe de onde veio, sabe o que está fazendo no presente e sabe para onde vai no futuro. Nós não temos isso. O futuro. Por que nós estamos tão ansiosos hoje? Como eu disse, o Brasil é o país que mais consome ansiolítico, mais ansioso do mundo. Por quê? Porque a gente não sabe de onde a gente veio, não sabe o que tem que fazer no presente e temos um temor terrível do futuro, porque a gente não tem princípio sólido. Então não podemos ter medo de saber quem nós somos e para onde nós vamos e o que estamos fazendo agora. Não tenha medo de ser você. Cara, ou moça, né? Se você passou problema financeiro, se você passou problema familiar, problema de saúde, seja o que for que você passou, não tenha medo de saber do seu passado e falar das pessoas do seu passado. Não tenha medo. Mas também não tenha medo de ser você no presente, de fazer o que tem que ser feito hoje. Sabe por quê? Se você sabe o que você tem que fazer hoje, o amanhã é uma consequência, não te atormenta mais. Nesse momento, eu consigo entender uma pessoa que tem esses princípios, uma pessoa que tem bem sólido a ideia construída de quem é ela, ou ele, né? Quem é você? Você nega os seus princípios, os seus valores, suas crenças religiosas, o seu passado e não sabe o que está fazendo no presente, por isso que o futuro te atormenta? Então você não sabe quem é você. Agora, se você sabe de tudo isso muito bem forte e o futuro não te atormenta, porque você sabe que o futuro é a consequência do que você faz no presente, e o passado você tem orgulho, independente de qualquer coisa, você tem orgulho do passado, porque você sabe que aprendeu até com seus erros do passado e sabe que o passado não te condena mais, independente de qualquer coisa, e o passado te fez uma pessoa mais forte, mais inteligente. Meu pai tinha uma frase que falava: os burros nunca aprendem, os inteligentes aprendem com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Sábio é muito difícil a gente ser. Ou a gente está entre burro ou inteligente. Ou você aprende com seus erros ou nunca aprende. Insiste em errar. O erro do passado você insiste em cometer. Tá cheio de gente assim, né? Então a gente não pode ser burro. A gente tem que ser no mínimo inteligente. Errou, eu aprendo porque eu vou ficando mais maduro, mais inteligente, mais consciente do que eu tenho que fazer no presente, no hoje. E eu sei que o futuro é uma consequência do que eu estou fazendo agora. Esse é o remédio básico para você acabar com a sua ansiedade, hein? E esse é o remédio básico para você saber quem é você. Como mãe, como pai, como filho, como filha, como marido, como esposa, como ser humano, como pessoa. Não construa a sua identidade através de redes sociais. Não construa a sua identidade através da vida do outro. Não construa a sua identidade através de relativização da verdade. Não construa. Você tem que ter verdades bem claras na sua mente. Conceitos bem claros de quem é você. Qual é a sua fé? No que você acredita. No que você crê. Quais seus valores éticos e morais. Não abra mão disso. Você tem que ter isso bem claro. Porque se você tiver isso claro na sua mente, a era da pós-verdade não vai te atacar e você não vai ficar em crise existencial para saber todo dia quando você acordar quem sou eu. Acordei hoje, quem sou eu no hoje? Acordei hoje, quem sou eu? Você tem que evoluir, você tem que crescer espiritualmente, você tem que crescer maturamente, emocionalmente falando, você tem que crescer, maturar. Só que maturidade emocional, maturidade espiritual, crescimento cognitivo, necessariamente não tem nada a ver com a relativização da identidade humana. Saber seus princípios e valores não significa, e ter bem claro isso na sua mente, não significa que você é uma pessoa que não sabe quem é você, que você é retrógrado, reacionário, está no passado, que não está aberto à mudança. Você está aberto à mudança, mas desde que essas mudanças não inflijam a sua identidade. Porque se você é uma pessoa que está o tempo inteiro mudando para acompanhar o que as pessoas de fora falam de mim, eu sou frágil. Porque a identidade, como eu disse, ela tem que ser construída de dentro para fora, não de fora para dentro. Se é o tempo inteiro o sistema que me alimenta diariamente, eu acordei hoje, então eu vou saber quem eu sou, porque o sistema vai me alimentar hoje. O Zeitgeist, o espírito da época vai me alimentar. O espírito da época, gente, é doente. O espírito da época que nós vivemos hoje é individualista, egoísta. O espírito da época que a gente vive hoje é um espírito extremamente plural, até identidade. Ele é promíscuo. O espírito da época de hoje é um espírito da época, vamos dizer assim, não só relativista, plural, como eu disse, mas é um espírito frágil. Essa é a palavra que está me faltando. É um espírito frágil,
É um espírito que não tem alicerce, princípios e valores, então ele está o tempo inteiro mudando. É um espírito mutável, constante, e você vai estar sempre acompanhando ele. E você vai estar sempre infeliz, você vai estar sempre insatisfeito com sua vida, sempre frustrado, sempre preocupado com o amanhã, sempre ansioso, sempre inseguro, sempre com medo. Agora, quando você tem princípios e valores bem claros, arraigados aqui dentro da sua cabeça, na sua mente, no seu cérebro, o espírito da época não vai formar você, porque você se formou. E você sabe quem é você e vai bater de frente, de peito aberto, com o espírito da época, com o sistema. Fala assim, olha, eu não sou isso aí. E não vai ter medo de falar, viu? Eu não sou isso aqui. Eu sei quem eu sou como mulher, eu sei quem eu sou como homem, a minha identidade de gênero é muito bem construída, eu sei quem eu sou como pai, eu sei quem eu sou como mãe, eu sei como eu sou como ser humano, e isso aqui não vai me formar. Porque eu sei de onde eu vim, o que eu faço e para onde eu vou. Eu sei tudo isso. É isso que nós precisamos hoje. Então não construa sua identidade humana, sua essência fora de você, através do espírito dessa época. Porque se você fizer isso, você vai estar caindo na armadilha da fragilidade existencial. Uma presa fácil para ansiolíticos, uma presa fácil para depressão, uma presa fácil para suicídio, uma presa fácil para ansiedade. E não é isso que nós queremos aqui, né? O que nós queremos é construir seres humanos robustos, de frente com esse mundo. Então, se você tem uma crença religiosa, viva ela de verdade. Se você tem crenças e valores sociais, culturais, viva de verdade. E é o que falta, inclusive, para o Brasil hoje. Nós precisamos ter orgulho de falar assim, eu sou brasileiro. Sou brasileira. Nós temos que ter orgulho de pertencer a isso aqui. Essa cultura. O problema é que a nossa cultura ficou pluralizada, relativizada. Ficou extremamente fragmentada, frágil. Então, nós só vamos conseguir ter orgulho de falar, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, quando eu souber que eu tenho que construir minha identidade através dos meus princípios e valores. Então, nós somos um país cristão, porque entre católico e protestante, se eu não me engano, está em quase 83% de pessoas que declaram sua fé aqui no Brasil. Se você tem essa fé sua, não tenha medo, viva de verdade, não seja pluralista, não seja relativista, não seja uma pessoa que nega seus valores, não tenha medo de viver, mas viva de verdade seus valores. Seja a pessoa verdadeira naquilo que você crê. Viva sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado, marginalizado pelas pessoas e por esse sistema. Porque é assim que se forma líder, é assim que se formam pessoas que vão motivar, transformar a cultura desse país, a cultura do mundo, a cultura da sua família, a cultura da sua casa. É assim que funciona. A cultura da minha vida só vai mudar quando eu realmente viver aquilo que eu creio, que eu sei que é verdade. Não tenha medo de viver uma verdade, tenha medo de viver uma vida relativista, porque uma vida relativista é uma vida extremamente fragilizada, como disse Bauman. Tenha medo de viver uma vida relativa. Viva uma vida verdadeira, autêntica, e aí você vai ser um líder, uma pessoa de verdade que não vai ter dificuldade em responder quem é você. Ok? Um beijo no coração, se inscreva no canal e dá um like no vídeo. Falou!